do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos começando o nosso comentário bíblico da lição da Caleu, todos por um pleno avivamento. E vamos comentar hoje a lição número 7, o jejum e o avivamento, ok? Texto-chave, Zacarias capítulo 7, versículos 5 e 6. Pergunte a todo o povo e aos sacerdotes, quando vocês jejuaram no 5º e no 7º meses, durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que faziam isso? Então olha o profeta Zacarias falando da busca religiosa dos sacerdotes. E isso continua até hoje. Busca religiosa sempre vai ter, mas Deus não recebe a sua busca religiosa. O que Deus quer é um coração sincero, um coração humilde, um coração que treme e ama a sua presença. Quer ver um exemplo muito forte de uma pessoa religiosa e uma pessoa que quer Deus? Leia a parábola do fariseu e do publicano no livro de Lucas. Você vai ver bem certinho ali o que é um fariseu, um religioso, né? E uma pessoa que quer Deus, ok? Vamos lá, o jejum. Não existe avivamento sem oração, não existe avivamento sem busca pela palavra. Não existe avivamento se Jesus Cristo não for o centro desse avivamento. Não existe avivamento se o Espírito Santo não produzir esse avivamento. E também não existe avivamento se não houver um jejum para busca. Mas por que eu tenho que me abster de alimentos físicos e líquidos para que haja um avivamento? Bom, a comentarista aqui da lição, Sheila Branco, que comentou e escreveu a lição número 7, na introdução ela já fala vários personagens bíblicos famosos, como Moisés, Davi, Elias, que jejuavam, assim como o nosso próprio Cristo. E também homens na história dos avivamentos, como Martin Lutero, John Calvino, Jonathan Edwards, que jejuaram muito para que Deus operasse no seu tempo. E aqui no tópico 1 da lição, em que consiste o jejum? A irmã já deixa bem claro que é muito além de objetivos terrenos. Então, conquistas materiais não estão ligadas a jejum, ok? Se você jejuar por conquistas materiais, não vai adiantar de nada. E na parte 2 do tópico 1, ela já diz, é uma busca por maturidade espiritual. O que é maturidade? Maturidade, nós entendemos que é a pessoa que alcança um grau de experiência, de conhecimento e de entendimento, que ela pode tomar decisões dentro da área dela, que ela vive, decisões mais corretas, mais certas, está entendendo? Ela vai errar muito menos. Então uma pessoa mais madura, quer dizer, uma pessoa com mais experiência, uma pessoa com mais conhecimento, está entendendo? É uma pessoa que vai errar menos dentro da área que ela atua. E como nós estamos falando do âmbito espiritual, então o jejum, a abstenção de alimentos físicos e líquidos, sólidos e líquidos, vai ajudar você a alcançar essa maturidade espiritual, ok? Tópico 2, jejum bíblico, o jejum na história de Israel. A história de Israel é fantástica, É o povo escolhido por Deus da semente de Abraão. Quando Deus dá aquela ordem para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão segue só com um pedaço do mapa e vai embora. Ele se tornou amigo de Deus e da semente de Abraão veio nascer uma grande nação. Podemos dizer que dentro do cenário geográfico político é a nação mais importante da face da terra, porque é a nação onde o Messias, onde Jesus Cristo vai voltar e se revelar para toda a humanidade. Vai ser um momento maravilhoso. Então é uma nação escolhida por Deus. E na história de Israel você vê vários episódios onde o jejum é praticado. Tem aqui, a comentarista fala, o dia da expiação, onde o judeu se abstém de todo o líquido e sólido naquele dia para mostrar todo o seu arrependimento, para mostrar toda a sua contrição, perante aquilo que ele teve, como pessoa diante de Deus, que ele não merece Deus, que ele se arrepende das coisas que ele faz, das coisas que ele é, sabendo da misericórdia de Deus. Só que isso tem que vir do coração.
Como eu já falei antes, não adianta ser um ato religioso. Está chegando o dia do Yom Kippur, que é o dia da expiação, vou jejuar, porque todo mundo jejua. Não, gente, isso não é assim. Isso tem que partir do teu coração. E ela fala aqui também tipos de jejum. E ela fala vários tipos, né? Da questão de se privar de líquidos, da questão de se privar de sólidos. Ela fala do jejum de Daniel, que na verdade Daniel não foi certamente um jejum, somente uma forma dele se diferenciar, dele se afastar das coisas mundanas que estavam ali no palácio da Babilônia. Claro que houve uma renúncia, porque o jejum também é renúncia. Houve uma renúncia da sua parte. E ela também usa aqui o exemplo de Paulo, né? Quando Paulo ficou, depois do encontro com o Senhor Jesus Cristo, em Atos capítulo 9, quando Paulo ficou 3 dias em oração, onde se absteve de água e de comida. Na verdade, o encontro de Paulo com Jesus foi tão traumático, foi tão tremendo, que ele realmente perdeu a vontade de se alimentar e de tomar qualquer tipo de líquido. Não foi uma decisão, eu preciso jejuar, eu vou jejuar para alcançar uma maturidade espiritual. Não, o encontro de Paulo com Jesus foi tão forte, tão tremendo, tão traumático, porque imagine comigo, um homem que tinha toda a sua convicção na religião judaica. Ele entendia que o judaísmo que ele vivia era realmente a coisa mais certa do mundo, era aquilo que ele cria, era aquilo que ele vivia, e ele perseguia o cristianismo porque ele imaginava, ele tinha certeza na verdade que era uma seita. Então ele entendia que ele estava fazendo a vontade de Deus, e quando Jesus aparece a ele a caminho de Damasco, toda aquela sua convicção cai por terra, e esse encontro foi tão traumático, tão tremendo, que ele perdeu literalmente a vontade de se alimentar, a vontade de beber líquido. Não foi uma decisão dele, eu vou jejuar para alcançar uma maturidade. Não, isso foi o trauma que ele sofreu. Então Deus, na sua misericórdia, ainda manda lá Ananias, e Ananias ora por ele, ele recobra sua visão, é batizado com o Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo, desce as águas e se torna um grande pregador do Evangelho. Claro, posteriormente ele deve ter tomado várias decisões: vou jejuar, vou me preparar, vou alcançar a maturidade, porque Paulo foi pregar em Damasco depois desse encontro com Jesus, né, e a oração de Ananias, e ele teve que fugir, mas depois aí ele ficou 3 anos na Arábia, ficou se preparando espiritualmente para o grande projeto, o grande trabalho que Deus tinha na vida dele em prol do reino, ok? Então, aqui ela também comenta que pessoas eram separadas para a obra, e as pessoas que separavam eles jejuavam e oravam antes de tomar essas decisões. Tamanha era a responsabilidade de separar as pessoas para aquela obra. Então veja como o jejum está envolvido em responsabilidades espirituais. Está entendendo? O próprio Jesus, quando foi para o deserto, ficou 40 dias. E a Bíblia diz que ele, depois de 40 dias, teve fome. Alguns comentam que nesses 40 dias ele bebeu água, porque senão teria dito, senão o texto ia dizer, teve fome e sede. Porque pelo fato do texto dizer teve só fome, então ele não fez jejum de líquidos. Não vamos entrar nessa questão. O fato é que Jesus fez um jejum prolongado e muito tremendo, para enfrentar a maior luta da sua vida como ser humano, porque ele estava ali batalhando pela minha e pela sua alma. Veja como o jejum é importante, como o jejum faz parte da guerra espiritual do cristão, gente. Cristão que não jejua é um cristão que não está preparado para a guerra espiritual, ok? Aí, por isso que no tópico 3, a comentarista diz: o propósito do jejum. Então tudo no reino de Deus tem que ter um propósito, uma finalidade bem clara. Então quando você se abstém de líquidos e comida, você realmente está mortificando a sua carne. Tem que ter um propósito, né? Você tem que ter um propósito para o jejum, porque de certa forma ele é um ato de humilhação. Esther, no Velho Testamento, quando Mardoqueu chegou e falou para ela: olha aqui, Amã decretou a morte de todos os judeus, tu tem que fazer alguma coisa, mas se tu não fizer, Esther, de outra parte Deus vai mandar o livramento. Então Esther, o que ela diz? Mardoqueu, jejua 3 dias, todo o povo jejua 3 dias, eu vou jejuar 3 dias junto com as minhas moças.
e vou entrar na sala do rei, porque ela não tinha ordem para entrar na sala do rei. Se alguém entrasse na sala do rei sem ser chamado, poderia morrer. Ela faz 3 dias de jejum, vai lá falar com o rei e o rei estende o seu bordão. Quer dizer, então ela jejuou por causa do encontro com o rei? Não, ela jejuou para se humilhar perante Deus e para obter o favor de Deus, para Deus operar ali. Houve um grande livramento de Israel ali, lá na Pérsia, lá através de Esther e Mardoqueu, para se livrar do decreto de Ramã, ok? Mas o jejum, o que foi? Foi um ato de humilhação, um ato de contrição, para dizer: Deus, nós precisamos de Ti, nós precisamos. Está entendendo? Eu não sei como é que era o jejum nessa época aqui, talvez só na época do Yom Kippur, talvez só no dia da expiação, nessa época que estavam na Pérsia, mas com certeza nesse momento a mente deles abriu para o jejum. Está entendendo? Então o jejum tem que ter uma finalidade. Quando você vai jejuar, você tem que ter em mente: por que eu vou jejuar? Vou jejuar pela minha vida espiritual? Vou jejuar pela vida da minha família? Vou jejuar por salvação de almas? Vou me humilhar? Na verdade, o jejum não move Deus, mas é uma maneira de você mostrar para Ele o quanto você precisa, dEle, precisa da intervenção dEle, precisa da ajuda dEle. Aleluia, é isso, está entendendo? E a parte 2 da comentarista, ela diz: o poder do jejum na mortificação da carne. Gente, nós somos corpo, alma e espírito, ok? Corpo, alma e espírito. Todos os 3 são alimentados. Mas desses 3, corpo, alma e espírito, qual é o mais importante? O espírito. Então, quando você jejua, já que estamos falando de jejum, podia falar outras coisas com o espírito, mas vamos ficar no jejum. Quando você jejua, você está fortalecendo o seu espírito, ok? Fortalecendo. Entenda isso, você não está fortalecendo a sua alma, você não está fortalecendo a sua carne, você está fortalecendo o seu espírito. Consequentemente, você vai ser um cristão espiritualmente mais maduro, mais preparado, mais forte para as batalhas da guerra espiritual, para estar pronto, para ter entendimento de coisas espirituais. Gente, nós temos que nos preparar mais, nós temos que jejuar mais. Aí no tópico 4 a irmã diz: a prática do jejum, todo cristão é obrigado a jejuar. Olha, a religião diz jejue, a obrigatoriedade religiosa diz jejue, mas você não precisa jejuar nunca precisa. Mas se você quer algo a mais de Deus, se você quer realmente ter uma experiências, quer ter mais intimidade com Deus, porque quando você jejua, como eu falei, você fortalece o teu espírito. O que tem contato com Deus? Porque o nosso corpo, essa carne, tem contato com o mundo. A nossa alma são as nossas emoções, são as nossas vontades, tem contato com os sentimentos humanos. E o espírito tem contato com quem? Tem um contato com Deus, gente. O Espírito tem contato com Deus através do Espírito Santo. Então, quando você jejua, você está fortalecendo o seu espírito para ter mais intimidade com Deus, para ter mais contato com Deus. Então, o cristão não é obrigado a jejuar, mas ele tem que ter desejo, tem que ter prazer de jejuar. Ok? E ela diz aqui na parte 2 do tópico 4, como jejuar. Aí ela diz aqui, né, que Jesus deu exemplo em Mateus capítulo 6, né? O Mateus capítulo 6 é os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus são fantásticos para ensinamento para a igreja. E no capítulo 6 ela fala sobre o jejum. Ela diz ali: não mostrar aparência triste, não lavar o rosto, né, ter compromisso com Deus. Então o jejum na época de Jesus ali, os fariseus mostravam que jejuavam para mostrar que eram mais espirituais que os outros. Mas Jesus vem combater veementemente a prática religiosa, mostrar que é alguma coisa mais do que os outros. Não. O jejum é para você, é você e Deus. Agora, tenha entendimento que é você e Deus para a tua busca a Deus. Por isso que é você e Deus. O jejum é para você buscar, para estar mais perto de Deus, para entender mais os mistérios de Deus. Aí ela fala que o jejum hoje, ela comenta aqui alguma coisa da propaganda tendenciosa
da alimentação nos meios de comunicação, é verdade, né? Todo lugar que a gente vê é comida, né, gente? Glória a Deus, né? Comer é bom, gente, comer é bom. Nós vamos aqui também, né? Só tem que cuidar com o espírito de gula, mas comer dá um prazer muito bom, ok? É maravilhoso comer. Uma comida bem feita, bem preparada, é fantástico. Por isso que o jejum, ele é tão importante. Porque você está deixando de um prazer da carne, gente. Da carne, um prazer que não é ilícito. Um prazer que é lícito. Se alimentar bem, para o teu corpo ficar forte, é um prazer lícito. Mas você está deixando de um prazer lícito para chegar mais perto de Deus. E como é que é o jejum, irmão Alfredo? Bom, gente, o cristão tem que jejuar. Ele não pode depois estar ali 2, 3 meses sem jejuar. Vou fazer uma campanha de jejum. Vou jejuar 3 dias. Tá, jejua 3 dias. Aí passa mais 2, 3, 4 meses. Agora vou jejuar 2 dias, 5 dias. E passa mais um tempo. Não, gente. Nós temos que ter uma vida jejuada. Sabe como é que é isso? Você tem que ter pelo menos um dia da semana. Um dia da semana que você tem que jejuar. Acorda de manhã, não toma café, ora. Tem que estar um momento de oração, ok? Tem que ter um momento de oração, tem que ter a tua busca a Deus, leitura da palavra. Às vezes é difícil, porque o café, ele nos desperta, né? Tem denominações evangélicas que eles praticamente ensinam que não se deve tomar café, que eles dizem que o café é como se fosse uma droga. Né? Até concordo que o café é estimulante, mas não vamos exagerar, né? Por favor. Pior do que o café é o refrigerante, que faz muito mais mal que o café, ok? Então vamos pedir todo mundo mais refrigerante, mas tudo bem. É doutrina deles, eu respeito, amém quem está lá, amém quem segue. Só que, Só que na minha opinião não tem nada a ver, mas tudo bem, vamos lá. Então o café, ele desperta. Então quando você deixa de tomar teu café de manhã, você está realmente começando uma consagração no dia. Senhor, aqui está meu dia, aqui está o meu café, eu já consagro o meu café a Ti. Vai ler a Bíblia, vai orar, às vezes com dificuldade, mas você tem que começar, gente. Começa, pelo menos uma vez por semana. Se não dá o dia todo, vá até o meio-dia. Comece um dia da semana até o meio-dia. Se você jejua só meio período, jejue pelo menos 2 vezes por semana, se der, né? Jejue 2 vezes, vai preparando teu corpo espiritual. Aí chega meio-dia, vai lá no teu trabalho, vai lá no banheiro, apresenta o teu jejum, agradece a Deus, apresenta ele e entrega ele para o Senhor, ok? Mas ele tem que ter propósito. Você tem que ter um propósito. Por que eu estou jejuando? Pela minha vida espiritual? Pela vida espiritual de alguém? Você tem que ter peça ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu tenho que jejuar por quê? Qual é o Espírito Santo tem para te ajudar, camarada? Por que eu tenho que jejuar? Então faça o compromisso com Deus. Naquele dia da semana, tenha o dia do jejum com Deus. Mas tem que ser um momento para você saber que você está buscando a Deus. Vai dar fome, vai dar dor de cabeça, pode acontecer, mas esteja pronto, ok? Quando se faz, agora tem pessoas, você pode também fazer um jejum continuado. Você tem aquele jejum semanal, ou o dia todo, ou 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana, só também meio período, não importa, ok? Importante é ter um período de uma refeição sem se alimentar. Alguns pegam, almoçam, não comem mais nada, aí depois do almoço só vão se alimentar no outro dia, meio-dia. É um jejum muito bom, gente. Você fica praticamente 24 horas sem se alimentar. Se quiser fazer de líquido, faça. Se não quiser, não faça, ok? E quando voltar a comer, não sai comendo tudo que tiver pela frente. Vai com calma, come um pedacinho de pão, né? Depois de uma meia hora, com mais um pouquinho, né? Eu sei que é difícil, né? Mas não vá assim devorando tudo. Vá comendo devagar, com calma, ok? Mas faça. Gente, tem pessoas que servem ao inimigo e eles jejuam muito. Eles se preparam muito e o povo de Deus está sonolento, o povo de Deus está parado, está estagnado. Se nós queremos um avivamento, nós temos que jejuar mais, gente, né? Temos nosso jejum semanal, ok, glória a Deus, ponto. Mas também, dependendo de uma época, faça um jejum mais prolongado. Esta semana eu vou ficar 7 dias, ou 5 dias, ou 3 dias sem tomar café. Vou levantar, vou orar, vou apresentar o jejum e vou só almoçar, ou só no final do dia, não importa. Faça toda semana, mas um momento ou outro faça períodos prolongados, ok? Períodos prolongados, 3, 4, 5 dias. Eu conheço jovens que ficaram 6 dias sem se alimentar de nada, gente.
Muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado. Antes, quando você vai fazer um propósito desse, sempre pergunta ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu posso fazer um jejum total durante 3, 4 dias? Faça, avise sempre a sua esposa, você que é casado, irmã que é casada, avise o seu esposo: vou fazer uma consagração de 3 dias, ok? Avise o seu esposo, avise a sua esposa. Não faça nada, nenhum jejum sem avisar os familiares, principalmente esposo e esposa, por favor, né, gente? Eles precisam saber, para eles entenderem o momento de você com Deus e respeitar aquele momento que você está buscando a Deus de uma maneira mais íntima, ok? Então faça o seu compromisso com Deus, tenha toda semana um jejum, faça em tempos prolongados, ok? Faça só, irmão, se eu fizer só de Coca-Cola, se eu fizer só de Facebook, gente, por favor, né? Você acha que só deixando a Coca-Cola você vai conquistar alguma coisa mais profunda em Deus? Você acha que só deixando do Facebook, um jejum de Facebook, você vai conquistar algo mais profundo em Deus? É óbvio que não. É óbvio. Quer fazer do Facebook e da Coca-Cola? Faça, mas faça também junto com aquele que você vai deixar de se alimentar. Ok? E quando você estiver em jejum, não fique perambulando por aí. Fique na tua casa, dentro do teu lar, buscando a Deus. Porque eu conheço pessoas que estavam em jejum e saíram para visitar. Não, gente. Você vai numa casa, os irmãos vão oferecer alguma coisa, é você e Deus, você vai ficar recusando? Não, não faça isso. Então, vamos jejuar. Tenha propósito no seu jejum, estipule o tempo, não consegue no dia todo, meio período, depois tenta aumentar, vai aumentando aos poucos conforme o seu esforço físico. Sempre peça direção ao Espírito Santo, nunca esqueça isso. Sempre peça direção ao Espírito Santo e não deixe de jejuar pelo menos uma vez por semana. Isso é muito importante para a tua vida espiritual. Sempre jejue. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Você que vai na escola bíblica, uma boa lição. Fique na paz. Tchau.